Latifi e Lavieri, para o jogo, em termos de escalação, Maurício, Flaco, Roque, Felipe Anderson, Andrés e Aníbal, esse é o time do meio para frente, porque a defesa a gente conhece, né? O que você acha, Lavi? Eu acho que para o jogo lá em Quito ele vai fazer o meio de campo um pouco mais pegador. Eu acho que ele vai voltar a fazer o que fez contra o River Plate com o Andrés de ponta direita. Isso aqui, gente, é uma sensação, não é informação. Hein? É uma sensação. Acho que o Andrés volta a jogar de ponta e aí ele coloca Aníbal e Emiliano, provavelmente, como um meio de campo um pouco mais pegador, para, não diria se fechar mais, mas é o que vai parecer, porque o Emiliano até pode jogar um pouco mais distribuindo o jogo, mas acho que vai tentar algo assim. É uma sensação que eu tô em relação ao que ele vai querer fazer para esse primeiro jogo, de dar um pouco mais de intensidade para o meio de campo e de tentar fazer os dois jogadores de meio, Aníbal e Emiliano, se dividirem na marcação em cada canto aí, junto com os pontas, junto com os laterais, desculpa, porque a LDU tenta explorar um pouco de velocidade. Então vamos ver como vai ser. Essa é uma sensação, não é uma informação, que fique claro. Eu escalaria o Alan, manteria o meio-campo desse jeito e o Alan do lado direito para justamente ficar de olho no corredor, né? Os corredores que a LDU explora e explora bastante, certo? Perfeito, meus amigos. Vamos nessa. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência. Vocês são demais, tá ótimo. Vamos nessa. É o seguinte: a gente já conversou sobre o Carlos Miguel. Um outro ponto que eu acho fundamental é entender de vocês como, né, a gente já passou um pouco por esse tema no começo, mas o que vem de informação de dentro do clube de como o Palmeiras vai se comportar daqui para frente no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Cruzeiro terá qual importância? Depende do jogo contra a LDU, não depende, como vai ser feito, é foco total para ir à final. O que vocês mapearam? Diga, Flávio Latifi. Pois é, Massa. O Palmeiras agora tem essa questão de... Tem o jogo na quinta-feira, o jogo contra o Cruzeiro no final de semana, e na outra semana a LDU mais uma vez. Mas eu acho pouco provável que o Abel preserve todos os jogadores contra o Cruzeiro, porque além de ser um confronto direto, querendo ou não, o Cruzeiro ainda pode aparecer entre os candidatos ao título, e é uma chance de resposta que o Palmeiras também vai ter que dar contra o desempenho no G6, né? O Danilo já falou isso diversas vezes, eu já falei, você já falou, mas é a chance que o Palmeiras tem de dar uma resposta. E o Cruzeiro, que não tem muito mais o que fazer no ano, né? Tem que disputar o Brasileirão, então é difícil imaginar que o Abel vá mexer drasticamente no time. Já não conta com o Piquerez, né, expulso, então o GFT deve ser o titular do lateral esquerda, e ver como vai ser esse desgaste no Equador, né? Se voltar com uma situação muito complicada, um jogo muito difícil, talvez o Abel segure, mas eu vi, enquanto eu estava de férias, eu acompanhei algumas lives, e aí eu ouvi, eu acho que foi o Danilo que comentou, porque o jogo do Flamengo é sábado, né, e o do Palmeiras é domingo. Então vai que o Flamengo tropeça contra o Fortaleza no Castelão, que não é nada inimaginável, e aí o Palmeiras tem a opção de o Flamengo já perdeu ontem, será que eu seguro meus jogadores pensando no jogo de volta? E outra possibilidade, a gente está falando aqui de várias, né? O Palmeiras faz um bom jogo no Equador, como fez contra o Universitário fora, venceu por 4-0, e aí consegue poupar todo mundo na volta, como fez, né? Tanto é que a volta foi 0-0, a torcida reclamou bastante que deveria ter vencido o jogo, mas foi a estratégia utilizada, né? Segurou os jogadores para jogar no meio de semana. Danilo, você acha que o resultado contra a LDU vai impactar? É isso que vai definir a escalação contra o Cruzeiro? Além dos desfalques? Além do cansaço, aliás, medir o cansaço, né?
Eu fiquei pensando muito nisso, viu, Massa, em como o Palmeiras pode administrar, o que o Abel vai fazer nessa semana, porque eu acho o Racing mais difícil que a LDU, mas a semana do Palmeiras, essa semana especificamente, é mais difícil para o Palmeiras. Então, você jogar na de depois ter que voltar para enfrentar o Cruzeiro, eu fiquei pensando qual seria a alternativa, jogar tudo no força máxima. Eu acho que se o Palmeiras perder da LDU, ou se o Palmeiras empatar, enfim, se o Palmeiras depender de uma performance muito boa no jogo de volta, ele vai ter que ser um pouco mais misto contra o Cruzeiro, sabe? Não sei se reserva como foi contra o Fortaleza, que foi o jogo entre os jogos do River, né? Mas um time misto, pelo menos. Agora, se de repente ganhar de 2-0, aí dá para tentar jogar, acho que com um pouquinho mais de força contra o Cruzeiro. Mas, putz, é uma belíssima questão, Massa. É muita dúvida, porque é o que eu falei, até o Latif citou agora, o Flamengo joga no sábado contra o Fortaleza, e acho que é mais fácil para o Flamengo jogar com o time misto e tentar ganhar mesmo assim do Fortaleza, né? Mesmo sendo fora de casa. Fortaleza é uma equipe que praticamente acho que não vai conseguir escapar do rebaixamento depois de tanto tempo na Série A, fazendo bonito e tal. Acho que o Fortaleza vai cair. Então é mais chance do Flamengo conseguir ganhar com o time misto do que o Palmeiras contra o Cruzeiro, né? Palmeiras e Cruzeiro é uma pedrada, né? Então, eventualmente, se o Flamengo tropeça, se o Flamengo empata ou perde do Fortaleza, o que eu acho bem improvável, pode ser que mude o plano. Eu queria muito poder ter que tivesse essa abertura no Palmeiras de hoje, sabe? Na comissão, e trocar essa ideia e de entender os planos. Isso é uma coisa que os caras não vão abrir nunca. Eu queria muito saber qual que é o planejamento. Se é algo assim, ó, já tá lá na tabela do professor, na planilha, na lousinha dele, vai acontecer isso, isso, isso. Ou, olha, se ganhar, a gente vai fazer isso, se perder, a gente vai fazer aquilo. Se o Flamengo empatar, é muito difícil, né, Massini? O que você faria? Bom, eu vou planejar a partir do jogo da LDU. Acabou o jogo, eu começo a pensar e ver. Não dá para fazer um time mistaço, não dá, porque o Cruzeiro não é a Juventude, né? É um adversário diferente, é um adversário que tem ambição ainda no campeonato, né? Se não ser primeiro, talvez ser segundo lugar, ser segundo colocado. A diferença de pontos ainda é razoável, mas para se manter vivo seria muito importante para o Cruzeiro ganhar o jogo, né? Então, tudo vai depender da estratégia do jogo lá na altitude. Se o Palmeiras voltar de lá com um ótimo resultado, não tem conversa. Vai jogar quem tiver condições, né? Quem tiver bem vai jogar, né? Contra o Cruzeiro. Agora, me vai pagar o pato muito o jogo contra o Juventude, né? Porque o LDU, o jogo da volta, também é na quinta-feira. Então, assim, o Danilo sumiu aqui, velho. Não sei o que aconteceu com ele. Ele Sumiu para mim congelou. também. Ele volta. Voltou? Voltou. Aí ele. Agora voltou. Boa, garoto. Eu estava ouvindo Então, perfeitamente, tá? Só para avisar, eu ouvi todo o raciocínio. Ô, beleza, que Márcio, sua imagem escureceu e você travou. Mas agora você está de volta, isso é muito bom. Então, eu acho que é isso que vai nortear a estratégia para o jogo contra o Cruzeiro. Fala, Latifi. não, e assim, chega um momento da temporada que você também não dá para segurar todo mundo toda hora, né? Na época que o Jorge Jesus venceu a Libertadores e o Brasileiro com o Flamengo, muitas vezes ele não poupava, né, todos os jogadores. Ele colocava o que ele tinha de melhor, poupava uma peça ou outra. Então, na minha cabeça, é o que o Palmeiras deveria fazer, até porque o jogo contra o Cruzeiro, na minha concepção, é até mais difícil do que os jogos contra a LDU, porque é um jogo onde o Palmeiras não pode perder, não pode tropeçar, né, um empate ou uma derrota, porque o Flamengo pega um adversário muito inferior em relação ao Cruzeiro, e aí tem a questão, a sorte do Palmeiras é esse jogo antes. Esse jogo antes, na minha opinião, vai ditar muito do que o Palmeiras vai fazer, porque se o Abel assiste o jogo no sábado e vê que o Flamengo venceu, não tem outra opção a não ser colocar força máxima e tentar vencer o jogo. Agora, se o Flamengo empata com o Fortaleza, talvez ele segure quem esteja mais desgastado na ocasião.
Pois é, e o goleiro da LDU, infelizmente, se machucou, né? O Gonzalo Valle, o goleiro da LDU, da seleção do Equador, está fora do jogo, lá como cá, sem o goleiro titular, né? É muito. Cara, a gente talvez ainda não tenha se dado conta, né? É que hoje é terça ainda, né? O jogo é na quinta, mas, velho, são 2 jogos para ir novamente a uma final eu ia falar de Montevidéu. Ah, coisa linda. Mas Eita! não. Ah, coisa maravilhosa. Mas não, não é Montevidéu, não. É aí mais uma final de Libertadores, né? Então, entendemos, acho que todos, que, querendo ou não, depois do Cruzeiro tem mais 9 jogos. E paciência, vamos jogar o que tiver que jogar, mas, né, não dá para negar que são 180 minutos para estar na final da Libertadores da América, que é muito bom financeiramente, é muito bom no ranking. Se por acaso o Palmeiras não ganhar uma Libertadores até o próximo Mundial, você vai somando, né, pontos para estar no próximo Mundial. E sem dúvida nenhuma, o que vimos este ano é um diferencial, né? A Libertadores ganhou também outro patamar, como diria o Bruno Henrique, certo? Então, tem essa perspectiva aí para nós palmeirenses, para os palmeirenses todos, para aqueles que acompanham o Palmeiras, de viver fortes emoções até a próxima sexta-feira, né? Sem ser essa semana, o jogo contra o Cruzeiro, a próxima sexta, aí a gente vai ter uma visão mais clara da temporada da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, falamos de escalação, eu queria perguntar a vocês o seguinte: depois da arbitragem patética e danosa do Wilton Pereira, no jogo contra o Palmeiras, domingo, lá no Maracanã, onde ele cometeu erros absurdos, né? Os 2 primeiros poderiam definir muito o jogo, né? Um pênalti para o Palmeiras e o Flamengo ficar com um a menos, depois que o Pulgar pisou propositalmente no Maurício. Como é que a direção do Palmeiras vai encarar essa questão, essa guerra midiática que deu muito certo? O Flamengo esperneou pra caramba e deu certo, funcionou. A pressão funcionou. O Palmeiras vai se posicionar através de notas, e eu já digo, Anderson Barros, não vai dar, sabe? Vai ter que ter uma carinha ali, né? Vai ter que ter um pouco de entonação na palavra, porque a nota ela é muito fria, né? Muito até às vezes vazia, né? Então, Latif, o que que você apurou? Tem algo sobre isso? O Lavieri pode complementar, por gente. Tava mutado, desculpa. O Palmeiras não tem a intenção de se, não sei se rebaixar nesse sentido. E o discurso, ô Massa, é aquele que a gente já conhece de que, internamente, né, de que é contra tudo e contra todos, todos somos um. Eu acho que eu até li uma matéria do Iwata, né, nosso colega, também falando sobre isso, de que depois do resultado contra o Flamengo, isso cresceu ainda mais dentro do vestiário do Palmeiras. E é um pouco do que eu tenho também. Assim, é óbvio que existe o entendimento do Palmeiras de que a arbitragem teve interferência no resultado, mas também dentro do clube eles sentiram que eles têm que usar isso como um combustível para querer mais, para fazer mais dentro de campo para sair com a vitória, né? Porque quando esse time do Palmeiras, quando ele tá com vontade de querer mais, mostrar em campo o que está fazendo, e o Abel tem falado isso, de que o Palmeiras tem que se concentrar no que pode controlar, e não é a arbitragem não entra nisso. Foi uma das grandes viradas para o Palmeiras conseguir a classificação contra o River, quando estava perdendo de 1-0, onde no vestiário dá para ver que o Abel pede para os jogadores se concentrar só naquilo que eles conseguem controlar e deixar a arbitragem em segundo plano. E é dessa forma que a direção do Palmeiras também está lidando com essa situação. Óbvio que existem conversas com a CBF, a Leila é muito próxima do Samir Chaud, né, o presidente,
mas não esperem que o Palmeiras venha a público pedir isso, aquilo, que não vai acontecer. Eles conversaram ontem, né, Lavieri? Não sei se você soube, a Leila e o presidente da CBF. Tem a reunião toda segunda-feira da comissão de arbitragem com os clubes. Eu não sei se foi a Leila, a representante do Palmeiras, mas eu sei que o Palmeiras se fez representado. E eu sei que eles iam conversar sobre os que ele considera o erro, né? A gente tem dois jeitos de ver essa briga toda, né? A gente tem o jeito de ver que é o mais fácil, né, o mais óbvio, que é todo mundo tá gritando, então vamos gritar também. Se tiver uma tentativa de controlar a narrativa, você tem que entrar nessa guerra e ir para o jogo, o que eu acho ok, uma opinião ok. E tem um jeito que talvez seja um pouco mais utópico, que é você entender que o jeito certo é jogar, reclamar, desde que seja no fórum correto, conversar e tentar melhorar, enfim, e não jogar para a torcida. O Palmeiras já reclamou publicamente muitas vezes, né? E aparentemente, neste caso específico, está tentando mudar de postura. Só que a questão é que do outro lado veio uma mudança muito grande também de postura, né? O Flamengo teve a reclamação institucional do caso do doping, que foi algo vergonhoso para a história do Flamengo, que o Flamengo se colocou num lugar que não deveria. O Flamengo é muito maior do que essa história. O Boto faz contínuas acusações sem provar absolutamente nada. E o Felipe Luiz, infelizmente, entrou para a vala do comum dos técnicos ao falar tem que ganhar no campo e tal. O que eu acho uma pena, porque eu sempre critiquei o João Martins quando fala de esquema, eu critiquei o Abel porque ele só reclama quando se sente prejudicado, e já reclamei, já critiquei tantos outros treinadores, Mano, Renato Gaúcho, Muricy. Infelizmente, Felipe Luiz entrou nessa mesma vala, o que eu acho uma pena. Inclusive, há muita circulação de fake news, né, de relacionar, por exemplo, um lance de um empurrão do Gomes no início do gol do Palmeiras, que não é verdade. O empurrão do Gomes foi aos 11 minutos, o gol do Vitor Roque foi aos 24. E essa é uma narrativa que, infelizmente, pegou. Você vê muita gente reproduzindo, seja por intenção de realmente reproduzir para tentar ganhar a narrativa ou por desinformação. É uma pena que esse tipo de coisa que a gente via na política está chegando no futebol, né? Não vou nem falar muito mais de política aqui, mas vocês sabem bem, é uma questão muito grave o que aconteceu nas últimas eleições, e por aqui está acontecendo isso no futebol também. Então o Palmeiras precisa decidir. Vai se juntar, vai praticar a mesma atitude, ou vai adotar uma postura que eu considero utópica de ser o diferentão? É muito difícil, né? É uma dúvida muito grande, até porque, como eu disse, o Palmeiras tinha por hábito e tem por hábito gritar e reclamar, às vezes pelo João Martins, às vezes pelo Abel, às vezes pelo Castanheira, às vezes pelo Anderson, às vezes pela Leila, dependendo do que acontece. Então, é uma dúvida. Fato é que, se for para fazer a mesma coisa que o Flamengo tem feito, de reclamar de doping, de coordenar uma campanha de influenciadores para falar no grito não, essas coisas aí, eu acho que é melhor não correr esse risco de passar essa vergonha, não. Aliás, hoje, Eduardo Tironi fez uma bela participação sobre isso no All News, está na rede social do All Sport para quem quiser ver. E acabei de ler um senhor texto de Juca Kfouri, que, nossa senhora, texto de Juca Kfouri, viu? Muito bem, o que o Tirone falou? Eu não vi. Fiquei curioso agora.